Como criar um acompanhamento no Notion nesse formato aqui, registrando o total de gastos de cada categoria, aplicando filtro por data e também colocando essa barra de progresso que aparece na coluna ali. Olá, meu nome é Leonardo Leite, utilizo o Notion há 5 anos, sou certificado pela plataforma e Template Creator, e hoje eu vou mostrar como é que a gente pode criar uma visualização de dados nesse formato aqui que eu estou mostrando do lado, em que a gente tem ali as categorias de um determinado gasto, a quantidade, o valor gasto em cada categoria, ou seja, ali a gente consegue puxar da tabela de gastos quais foram os valores gastos dentro daquela categoria. Além disso, aplicar filtros de data, porque eu não quero saber apenas o total de gastos, eu quero saber o total de gastos dentro de um mês, por exemplo. E aqui nessa tabela a gente consegue ter esse acompanhamento. Para isso a gente utiliza de alguns recursos, como a parte de relações entre tabelas, porque a gente precisa de uma tabela de categoria e uma tabela de gastos, mas também a gente precisa de utilizar a fórmula, porque com a fórmula a gente consegue fazer a manipulação dessa relação entre a tabela de gastos e a tabela de categorias de forma a extrair as informações que a gente precisa. Então, bora lá que eu vou mostrar na prática como é que a gente consegue fazer isso. Aqui na tela, antes de começar, eu quero dar um pequeno alerta sobre o nível de dificuldade. Eu classifico o Notion como uma plataforma simples de ser usada, mas ele pode avançar muito e tornar um pouco mais complexo de manipular as informações. Então aqui existe o básico, né, que é onde a gente consegue simplesmente adicionar notas dentro do Notion, colocar, inserir as nossas informações. Existe também um nível básico, que é quando a gente começa a usar as bases de dados, criar tabelas, criar um board, criar galerias, e isso ali é um degrauzinho acima a mais ali de que apenas colocar texto. Um nível intermediário, que a gente começa a usar fórmulas e algumas relações da tabela, mas ainda de forma mais simples, sem uma parte mais complexa. E o modo avançado, que é usar fórmulas para manipular as relações entre diversas tabelas. E é sobre isso aqui que a gente está falando hoje. Então, talvez, se não entender de primeira, se tiver algum tipo de dificuldade de pegar alguma parte, vale a pena voltar, reassistir o vídeo, porque realmente é um pouco mais complexo mesmo. Beleza? Dado isso, vamos para o primeiro exemplo aqui, que é o básico de fórmula, só poder introduzir o que é fórmula, como é que usa. Bom, e para poder fazer isso, eu criei um exemplo aqui, em que a gente tem uma categorias aqui e um valor planejado. Vamos supor que a relação com a tabela de gastos já está feita e que a gente já tem essa informação aqui. Então, eu vou simplesmente criar uma coluna aqui para poder fazer essa simulação. Vou criar ela aqui do tipo número e vou colocar aqui valor gasto. Essa coluna aqui é o que eu disse que é para a gente imaginar que a relação com a tabela de gastos já está feita e que já existe o valor aqui que já está sendo trazido. Porque o objetivo aqui não é a parte de relações por enquanto, é a parte de fórmulas, para a gente poder introduzir. Então, vou colocar aqui que alimentos foram gastos 400, por exemplo, do total de 800, transporte foram 150 e investimento foi R$ 200. Aqui eu vou mudar ela aqui para poder pegar uma formatação mais de acordo, aqui já dando isso para exemplo 2, né? E aqui eu quero primeiro criar a coluna saldo utilizando fórmula, né? Então vamos lá, eu vou criar mais uma coluna, ela vai ser do tipo fórmula, porque a fórmula ela nada mais é que mais uma coluna dentro da tabela para poder criar mais uma propriedade para aquela base de dados. Porque lembrando que cada linha dessa tabela aqui, ela é uma página do Notion, uma página com propriedades. No caso aqui, cada página aqui tem a propriedade de planejado, tem a propriedade de valor gasto, e agora a gente criou uma propriedade a mais para ela, fórmula. Ou seja, quando a gente cria uma fórmula aqui, ela faz referência às outras colunas da base. Então, quando eu venho aqui e coloco planejado, ela está simplesmente pegando o valor da coluna planejado. Então, se a gente vier aqui, ó, a fórmula, como eu preencher ela só com planejado, ela vai pegar a informação aqui que está na coluna planejado para todas as páginas que estão aqui para cada linha da minha tabela. E aí a gente consegue ter essa visualização, né? Aqui nessa parte, por exemplo, aqui eu consigo visualizar que alimentos eu tenho planejado aqui, a fórmula aqui é 800 e o valor gasto é 400. A fórmula está 800 porque eu coloquei planejado. Se eu vier aqui e colocar valor gasto, ele vai passar a ter os 400 daqui de baixo. Beleza? Ok, então vamos para o primeiro objetivo aqui, que é a parte de saldo. Como que a gente consegue fazer o saldo aqui? O saldo nada mais é do que o planejado menos o valor gasto, né? Então, planejado menos valor gasto. Dessa forma, a gente tem aqui um saldo de 400 para o primeiro, tem o saldo de 250 para o segundo, e tem um saldo de 800 para o terceiro. Beleza? Então, vou até mudar o nome aqui para saldo e aplicar uma formatação aqui de real para poder ficar um pouco mais visual. Beleza. Dado isso, então a gente já tem o nosso primeiro exemplo montado aqui. Vamos para o segundo, a coluna de porcentagem de acompanhamento. Bom, vou criar mais uma fórmula aqui.
E essa fórmula aqui, para poder ter a porcentagem nada mais é que o valor gasto sobre o valor planejado. Então aqui, valor gasto, que é essa coluna daqui, sobre o planejado. Nisso aqui, ele chega num valor, né? Aqui é 50%, então 0,5, aqui 0,375 e aqui 0,2. Para poder transformar isso aqui em porcentagem, eu posso simplesmente aqui, da mesma forma que eu coloquei no real, aqui eu coloco ela em porcentagem. Então aqui, porcentagem, 50%. E vou mudar esse aqui para acompanhamento. Acompanhamento. Bom, esse aqui, para o primeiro exemplo, a gente já tem montado o que precisa, que é basicamente o saldo e o acompanhamento com uma introdução. Agora eu vou passar uma parte um pouquinho mais teórica em relação a dois pontos aqui, que é os tipos de dados e a sintaxe das fórmulas, né? Quando a gente cria uma fórmula, ela tem basicamente algumas informações, alguns tipos de dados. Esse aqui eu consegui colocar ele como real e esse aqui eu consegui colocar ele como porcentagem porque eles são tipos de dados específicos, são dados numéricos. Então o Notion consegue identificar. Mas existem outros tipos de dados, como por exemplo, o booleano, que é quando é true ou false, alguma coisa que é 1 ou 0, né, falando que é verdadeiro ou falso. A gente tem listas que são listas de itens, como por exemplo nas relações, quando a gente relaciona uma tabela com a outra, eles relacionam por meio de listas. Então, eu vou mostrar isso mais à frente, vai ficar mais claro, mas é como se tivesse uma lista de páginas que tivesse sido relacionada ali. Tem o tipo texto também, que é simplesmente o texto direto. Então, é quando a gente quer fazer alguma manipulação em relação a texto. E cada tipo de dado aqui dentro, ele tem alguma forma para poder fazer a sua manipulação. Como, por exemplo, se eu escrever aqui um texto, o tipo de dado texto, ele é definido pelas aspas ali. Vou colocar meu nome aqui, Leonardo. E se eu apertar o ponto aqui, eu consigo fazer algumas manipulações em relação ao tamanho do texto. Por exemplo, contains, que é aqui a gente consegue ver o exemplo, né? Se eu colocar aqui contains Léo, ele vai falar que sim. Vai dar um checkbox aqui falando que é true. Porque aqui contém Léo. Se eu colocar um OO aqui, ele vai ficar vazio, é um checkbox que ele vai indicar que é falso, quer dizer que não tem. Isso aqui é para cada tipo de dado. Se eu colocar aqui um número, então vou colocar aqui aspas e colocar o número 500 aqui, e apertar ponto, ele vai aparecer aqui como sugestão algumas operações matemáticas, porque isso aqui é um número. Adicionar, subtrair, multiplicar, dividir, mínimo, máximo, enfim, diversas fórmulas matemáticas aqui para poder fazer a manipulação desse valor. Da mesma forma, se eu colocar o tipo lista aqui, e a lista ela é definida pelos colchetes, na sintaxe aqui, eu vou colocar uma lista de texto também, sei lá. Vou colocar aqui meu nome, só Léo. E a lista, quando eu apertar o ponto aqui também, ele vai aparecer mais uma série de itens para poder fazer a manipulação dessa lista. Então, o tamanho da lista, se eu colocar aquela que ele vai falar que é 3, porque ele tem 3 itens dentro da lista. Se eu colocar aqui esse at, é para poder fazer a busca em relação ao index da lista. Enfim, primeiro, o último, fazer o slice, que é que a gente seria cortar essa lista, né? Concatenar uma lista com a outra, fazer ordenar a lista, reverter ela, enfim. Mais uma vez, um monte de possibilidades para esse tipo de dado que é o tipo lista. Aqui para o Notion, se não me engano, a gente consegue manipular 99% dos itens aqui, simplesmente tendo conhecimento que existe o tipo lista, que existe o tipo string, que é aquele tipo de texto, o numérico e o booleano, que é o checkbox, é aquele que fala se é sim ou não. Sabendo esses itens, você já consegue fazer uma manipulação muito interessante dentro do Notion aqui. E é bem simples de entender, na verdade, né? Para quem tem um pouco de contato com programação, talvez seja um pouco mais fácil, porque esses aqui são os tipos de dados básicos da programação, de qualquer linguagem de programação, basicamente. Para quem não tem, dá para poder pegar mais tranquilamente. Não precisa se preocupar também, não. Também não é. Essa parte ainda não é tão complexa ainda. Mas aqui eu já passei pelos tipos de dados, agora só mostrando um pouco sobre a sintaxe das fórmulas, né? Aqui, por exemplo, vamos ver aqui um exemplo interessante, ó. Aqui eu tenho a sintaxe, né? Se eu coloco aqui o first, para poder pegar o primeiro item, ele vai retornar aqui o L, vou deixar o L mais para poder ficar mais fácil de visualizar. Mas aqui do lado ele mostra qual que é a sintaxe da lista, de como que utiliza essa fórmula, né? Então, toda vez que a gente coloca uma fórmula aqui do lado, ó, ele mostra a sintaxe. Por exemplo, o slice. Se eu aqui ele tem uma lista,
É porque aqui tem duas formas. Eu posso utilizar dessa forma que eu coloquei ali, simplesmente colocando ponto, ou então eu posso chamar a função direto e passar para ela os parâmetros aqui. Mas aqui ele mostra assim, tá? Então, por exemplo, se eu pegar a lista 1, 2, 3 e fizer a slice de 1 e do 2, ele vai simplesmente ter aqui como resultado o item 2. Se eu fizer aqui ABC e tirar o primeiro item, ele vai ter como resultado o B e o C. Enfim, aqui ele vai mostrando diversos exemplos de como fazer essas manipulações. Isso aqui é bem interessante, vale a pena olhar essas fórmulas aqui e ir testando os valores para ver se entendeu mesmo como é que funciona e como que pode aplicar. Beleza? Então, aqui o primeiro exemplo a gente finalizou. Já estamos com algum tempo de vídeo ali, eu vou apagar essa coluna. Então, um vídeo um pouco mais longo mesmo, porque aqui o conteúdo é um pouco mais denso. Beleza, agora a gente vai para o exemplo 2. Bom, o exemplo 2 aqui a gente já tem duas tabelas, então a gente vai começar a mexer com a parte de relacionamento junto também. Nesse segundo exemplo aqui, o objetivo é mostrar a parte de fórmulas e relações entre tabelas. E aqui, para poder exemplificar, eu tenho uma tabela de categorias, bem simples, com 3 categorias e o planejamento dela. E alguns gastos que eu coloquei aqui, ordenado aqui, para a gente poder conseguir fazer algumas análises aqui e algumas simulações. Bom, primeiro, para começar aqui, eu vou criar a relação entre essas duas tabelas, né? Então, vindo aqui, relação. Vou selecionar aqui gastos, eu quero, exemplo 2, categorias, ele já deu spoiler de um terceiro item que eu quero colocar ali. E aqui, bom, nessa tabela eu quero ter limite de uma página, porque aqui cada gasto ele deve ter apenas uma categoria, e eu quero que mostre esses gastos aqui na tabela de categorias também, porque a gente vai precisar desse resultado para poder fazer a manipulação. Bom, aqui eu vou colocar só gastos, né? Vou tirar esse, vai ficar gastos. Eu vou adicionar a relação, vai ver que vai aparecer aqui as categorias, inclusive que eu posso mudar só para categoria, né? Tirar esse exemplo 2, e aqui em cima apareceu gastos. Então aqui, ó, lanche. Lanche é do tipo alimentos. Sorvete aqui eu posso pôr do tipo alimentos também. Bitcoin é investimento. Gasolina a gente pode pôr transporte. Lanche é alimento de novo. Uber é transporte de novo. Mercado é alimento de novo. E mensalidade, considerando a mensalidade de uma faculdade, né? Eu coloquei aqui investimento de novo, só para a gente poder preencher. E preenchendo aqui, a gente já consegue visualizar que na tabela de categorias ele já aparece os gastos aqui. E dado isso aqui, a gente já consegue fazer algumas manipulações. Primeiro eu vou fazer o básico com uma propriedade chamada rollup, que ela tem uma certa limitação, mas ela é bem interessante para alguns casos, então eu vou iniciar ela aqui. Essa propriedade, ela basicamente acessa as relações existentes com essa tabela. Então, se eu vier configurar ela aqui, ela vai pedir uma relação existente, no caso nessa tabela só tenho a relação com a parte de gastos. Eu vou querer fazer análise de uma propriedade específica relacionada à tabela de gastos. Então, se eu vir aqui, você vai ver que nome, categoria, data e valor são exatamente as colunas que tem aqui embaixo. Ó. Então, eu vou selecionar aqui valor. E aqui está mostrando todos os valores já, né? E que em vez de mostrar o original, eu quero que ele faça o somatório. E pronto, aqui a gente já tem com essa propriedade os dados de quanto foi gasto no total com cada uma dessas categorias aqui. Por exemplo, se a gente pegar investimento aqui, ó, 500 com 1.200, 1.700, que é exatamente o valor que aparece aqui, ó. Beleza? Então aqui a gente já consegue ter uma análise bem interessante, mas ainda assim um pouco limitada, porque aqui eu coloquei data, né? Então tem setembro, tem agosto, tem julho aqui. Um gasto só em setembro para usar de exemplo. Mas a gente não consegue, com esse roll-up, fazer a filtragem dos gastos que são só de julho, só de agosto, só de setembro. E é aí, nesse gap dessa propriedade aqui, onde entra as fórmulas. Então aqui, dado que a gente já tem esse básico com o roll-up aqui, eu vou deixar ele pequeno aqui no canto e vou adicionar uma propriedade de fórmula. Aí é onde a fórmula começa a brilhar, né? Bom, primeiro eu vou fazer o mesmo resultado do roll-up com a fórmula, né? Então, para poder fazer a análise aqui, eu vou primeiro acessar a parte de gastos, mostrando que funcionou, né? Então, se eu colocar só gastos aqui, o resultado dos dois vai ser igual. E lembra que eu falei que cada fórmula tem uma propriedade de dados, ela tem um tipo de dados diferentes? Para a parte de relações, isso aqui é uma lista. Então, se eu vier aqui, vai aparecer aqui uma série de itens, uma lista de itens, em que ele é representado pela lista. Então, se eu apertar ponto aqui, vai aparecer
itens para eu poder fazer manipulações de lista, como por exemplo o primeiro. Se eu pegar o primeiro aqui, ele vai pegar o primeiro de cada, no caso aqui, outro lanche, aqui foi gasolina, aqui foi Bitcoin. Dessa forma a gente consegue fazer algumas manipulações. Tá, dado que isso aqui é uma lista, eu vou acessar um método de acesso às listas, que é a parte de mapa. Vou fazer aqui um mapeamento, em que eu pego o valor atual dele, ponto valor, que eu quero. Porque que acontece, né? Quando eu faço o map, ele está acessando cada um dos itens ali daquela lista e fazendo uma manipulação com eles. E para poder fazer a manipulação com cada um desses itens, é na parte de dentro usando esse corrente aqui, para poder especificar que é dentro de um item dentro dos gastos. Ou seja, esse corrente aqui ele se refere a especificamente uma linha aqui. Então, quando eu coloco corrente.valor, ele está acessando outro lanche, valor 20, sorvete, valor 5, Bitcoin, valor 500. E aí ele está gerando uma outra lista para a gente só com a parte de valor. Em vez de ser uma lista de páginas, ele está gerando uma lista de valores. E aí eu posso pegar aqui, dada essa lista de valores, e mandar fazer uma soma. Sum. E aí a gente consegue atingir o mesmo resultado que foi no rollup aqui. E aqui a gente pode vir também na fórmula, por ela ser um tipo numérico, né? E falar que ela tem que ser no formato da moeda real, né? E aí a gente já alcançou o mesmo resultado aqui. Beleza. A gente já entendeu como é que funciona o rollup, entendeu como é que funciona a fórmula, mas como que a gente faria o próximo passo, né? Eu quero filtrar por data aqui, né? Eu quero pegar aqui e falar que eu quero só os gastos de setembro, só os gastos de agosto, ou só os gastos de julho, e poder ter essa visibilidade aqui dentro. Como que isso pode ser feito? Bom, para isso a gente vai partir para o próximo exemplo. Aqui eu vou renomear para poder ficar um pouco mais fácil. Fórmula igual rollup, só para poder ficar fácil de identificar. Aqui e colocar os gastos aqui do lado. Ok. Bom, para o terceiro exemplo então agora. Utilizando uma tabela de configurações. E aqui tem alguns pontos que eu vou destacar antes de iniciar esse exemplo em si. Nessa parte, aqui não necessariamente precisaria ser essa tabela de configurações. Essa tabela aqui, ela é basicamente um jeito simples que eu arrumei de dar esse exemplo aqui e de mostrar como que isso aqui funciona. Aqui poderia ser, por exemplo, uma tabela que tivesse uma listagem de meses e cada mês, além das várias propriedades que ele poderia ter, como por exemplo, total de gastos, total de valor planejado, o orçamento, enfim, várias propriedades que forem de acordo com o contexto, ele também tem a propriedade data, e de acordo com o mês selecionado, e aí a gente faria uma lógica de seleção de mês aqui, esse valor data iria ser usado para poder fazer a filtragem ali de acordo com o mês que a gente quisesse. Mas aqui, para poder simplificar, eu simplesmente criei uma tabela, que ela vai ser uma tabela de configuração, ela vai se relacionar com a tabela lá de categorias, e ela é básica, ela tem simplesmente uma coluna aqui com a data que a gente quer fazer a filtragem. No caso aqui, do dia 1º de julho ao dia 31. Porque na data a gente pode ser uma data simples ou adicionar uma data final aqui, no caso, né? E aí ele ficou dia 31. Bom, e eu vou usar esse valor aqui para poder fazer a filtragem dentro da fórmula lá em cima. Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro de tudo, eu vou adicionar mais uma relação aqui dentro, porque eu preciso acessar esse valor das configurações, né? Então, vou pegar aqui exemplo 3, configuração. Aqui, nesse caso, eu vou pôr uma só, apesar de que só tem uma lá, então não faz diferença. E aqui eu não quero que seja exibido esse valor dentro da minha tabela de configuração, porque eu acho que não faz sentido nesse caso. Eu quero que só que apareça nesse ponto aqui. Bom, e aqui eu vou selecionar a configuração que a gente quer, né? No caso, só tem uma, então eu vou selecionar ela. Caso eu fizesse inserção de uma nova categoria aqui, eu precisaria colocar a configuração, ou eu poderia simplesmente vir aqui na parte de templates, criar um template novo em que essa configuração ela já viesse preenchida. Então, na hora que eu vim aqui definir ela como a default, essa que eu acabei de criar, vou colocar aqui para todas as views. Na hora que eu apertar New aqui, ela já tem a configuração definida ali, assim como as fórmulas também, né? Como não tem nenhum planejamento, então não tem nenhum gasto relacionado, tá tudo zerado. Mas aqui as configurações já veio por default. Esse último aqui é um truquezinho rápido ali para poder facilitar em alguns pontos. Mas beleza. Aqui a gente fez a configuração ela estar acessível dentro da minha tabela de categorias. Então eu vou agora aqui criar outra fórmula. E nessa fórmula aqui, eu quero o gasto filtrado por data. Então, eu vou pôr gasto filtrado. Coloquei gosto, né? É gasto. Beleza. Bom,
Aqui a gente vai seguir a mesma lógica da outra forma, né? Aqui a gente consegue acessar os gastos e fazer um map neles, percorrendo cada um dos itens e pegando o valor. Se a gente fizer a soma desses valores, a gente vai chegar exatamente no mesmo... Por que ele não pegou aqui? Ah, tá. É porque ele tem que ficar nesse formato aqui. Se for só texto direto, aparentemente ele não pega, né? A gente vai chegar exatamente no mesmo valor que está lá. Mas a gente não quer isso, a gente quer filtrar por data. Então, como que a gente vai fazer essa filtragem? Bom, primeiro a gente não vai usar o map aqui. Porque o map ele tem a intenção apenas de percorrer cada um dos itens e fazer algum tipo de manipulação e retornar uma outra lista. Aqui a gente pode ver como que o map funciona, né? Ele está percorrendo essa lista, 1, 2 e 3, passando pelo atual e adicionando 1. Ou seja, 1 vira 2, 2 vira 3, 3 vira 4. Aqui o resultado, 2, 3, 4. A gente pode também utilizar o index dele, né? Fazendo 1, 2 e 3 virar 1, 3 e 5. Porque aqui o 1 mais 0, que é o index dele, continua 1, o 2 com 1 vira 3 e o 3 com 2, que é o index dele, vira 5. Enfim, aqui, de novo, você pode acessar essa parte das fórmulas aqui e entender melhor como que elas funcionam. Mas aqui eu vou usar uma propriedade que é mais adequada para esse tipo. Eu não quero percorrer todos, eu quero filtrar todos que estão dentro de um range de data específico. Então, se eu quero filtrar, eu vou usar o filter. Aqui no filter eu vou fazer novamente como no outro, né, no map, o current, para poder pegar o item atual e dizer qual que é a condição de filtragem aqui. Bom, cada gasto ele tem uma data, né? Então, se a gente vier aqui e apertar, ele vai me retornar o valor da data aqui. Como todos têm data, ele está retornando todos os itens, porque aqui é a intenção de filtrar, então a gente tem que passar uma condição para ele. Bom, aqui eu quero que essa data ela seja maior do que a data inicial que eu defini lá embaixo. Então vamos voltar aqui. Ele tem uma data inicial e uma data final, né? Então eu quero que a data do gasto ela seja maior do que a data que eu defini nas configurações e menor do que a data final que eu também defini nas configurações. E para isso, então, eu vou acessar aqui a parte de configuração, que eu não mudei o nome, né? Tá exercício 3 config. Bom, ele tem que ser maior do que algo que está ali. Aqui, lembra que eu falei que a parte de relações, ele sempre é no formato de lista? Então, por mais que tenha apenas um item, ele ainda é uma lista. E aqui ele fala que não pode comparar um tipo data com um tipo array, que é um jeito de falar que é uma lista, né? Digamos assim, para quem não é muito da área de programação, para quem é vai entender ali o que é o array. Tá. Aqui eu quero, então, pegar o primeiro item, porque eu tenho só um, então eu posso, de maneira segura, ir lá e fazer a comparação, mas aqui ele ainda apontou erro. Eu não posso comparar um campo data com um bloco inteiro, porque isso aqui é uma página inteira, né? Aquela linha inteira. Então eu vou pegar o primeiro item aqui, e desse primeiro item, agora eu vou pegar a coluna data dele. E nisso aqui a gente já chega num resultado bem interessante, porque eu vou dar done aqui, e aqui eu já peguei todos os itens que são do mês que eu selecionei. Então, qual mês que eu selecionei aqui? Julho, né? Bom, vamos lá. Tá igual, né? Ou seja, ele não realizou nenhum tipo de filtragem. Mas se a gente reparar, é simplesmente porque eu coloquei julho e na fórmula aqui eu simplesmente selecionei para ele ser maior do que a data inicial ali. Bom, e todos aqui estão maiores que a data inicial. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou selecionar setembro. Porque a gente tem apenas um gasto em setembro e vai mostrar exatamente. Bom, setembro aqui... Aqui continua julho, né? Eu quero 1º de julho, não. Eu quero que a data inicial... Eu quero que a data inicial aqui seja o último dia de agosto. Então, vou pegar aqui 31 de agosto e a data final seja dia 30 de setembro. Dessa forma aqui, a gente consegue visualizar que dentro dos gastos filtrados aqui, apenas o que é maior do que dia 1º de setembro. Aqui eu vou fazer um pequeno ajuste, que eu quero falar que ele é maior ou igual aqui, para a gente poder ter uma filtragem um pouco mais assertiva. Em vez de 31 de agosto, eu quero colocar que a primeira data é 1º de setembro. Então aqui ele mostrou aqui o lanche filtrado. Ou seja, aqui funcionou para a data inicial. Se a gente... Para poder mostrar o valor desses itens agora, eu posso simplesmente vir aqui fazer o ponto map e utilizar a mesma lógica do outro, né? Pegar o que é o atual, falar que é o valor e fazer a soma. Por quê? Vou explicar detalhadamente essa parte aqui. Gastos, a gente vai fazer uma filtragem nele. Eu quero pegar todos que têm a data maior ou igual do que o primeiro item da lista de configurações
E dessa lista ainda de configurações, o item, a data dele. Então aqui eu estou comparando essa data que está aqui com essa data que está aqui. Beleza? E aí todos que forem maior, ele vai me retornar uma lista com esses itens. Dessa lista, eu percorri elas novamente aqui com o map, e para cada item eu extraí apenas o valor e somei todos esses valores. De forma que mostrou aqui que em setembro, meu lanche aqui, R$ 20. Mas a nossa ideia aqui é filtrar o mês específico. Então eu quero que comece no início do mês e os gastos que terminem no final do mês. Então, se eu, por exemplo, isso ainda não está funcionando, né? Se eu voltar aqui e selecionar 1º de agosto e a data final dia 31 de agosto, vocês vão ver que vai pegar 40 aqui de alimentos, sendo que 40 aqui é contando esses 20, né? Aqui 20, aqui 25, aqui 15 e 40, porque ele não removeu esse 1º de setembro aqui. Como que a gente faz agora para poder adicionar esse limite final, né? Colocar a data final aqui. Bom, aqui a gente tem a primeira especificação. Para a gente poder adicionar uma segunda, aqui eu vou dar um Enter simplesmente para poder ficar fácil, um Shift Enter, simplesmente para poder ficar um pouco mais legível. E aqui eu vou adicionar uma cláusula que é para poder fazer 2 verificações. Eu não quero que faça apenas uma com a data inicial. Essa daqui, eu quero que sejam feitas 2, né? Então ele tem que ser maior do que essa data aqui e ele tem que ser menor que a data final. Então aqui eu vou de novo utilizar o current para poder pegar a data dele. E esse aqui, no caso, ele tem que ser menor ou igual. E aí a gente vai de novo. Exercício 3, config. Aqui ele retorna uma lista de configurações de páginas vinculadas, né? De linhas da tabela vinculadas. Eu quero o primeiro. Desse primeiro eu quero a data. Mas agora não é qualquer data. Nesse aqui, ele pega por padrão a data inicial. Nesse aqui, eu tenho que especificar que é a data final. Então, eu vim aqui no data e vou procurar aqui algo relacionado à parte final. Aqui, ó. Não, adicionar data de start de data final, date ends aqui. Então, na hora que eu colocar aqui e apertar Done, ele vai remover os 20 que foram aqui, certo? Então aqui começou, aqui funcionou. Eu vou adicionar aqui a parte de moeda para poder ficar interessante. E pronto, aqui a gente já conseguiu fazer essa filtragem de forma que ele consegue filtrar por mês. Se eu vier aqui agora e selecionar o mês de julho, que é como começou, julho, vou pegar aqui, que o início tem que ser de 1º e o final tem que ser dia 31. Aqui ele pegou R$ 400 de alimentos, que é esses 400 aqui do mercado. E só, porque eu filtrei pelo mês. E dessa forma a gente consegue ter exatamente uma noção de quanto que aquele gasto foi por um determinado período. Isso aqui é muito interessante, a gente consegue fazer esse tipo de análise vinculando diversas tabelas diferentes. Então aqui, por exemplo, nas categorias ela está vinculada aos gastos e está vinculada a essa tabela de configuração. Num template financeiro um pouco mais complexo, ele poderia estar vinculado também à tabela que registra todos os meses, como pegando as informações desses meses e utilizando ele ali dentro da fórmula. Obviamente, essa fórmula aqui, como eu disse no início do vídeo, é um pouco mais complexa, a gente tem que entender algumas coisas ali. Para quem tem zero contato com isso aqui, para quem não conhece nem fórmula de Excel, talvez isso aqui seja bastante estranho, né? Porque ele está fazendo algumas manipulações ali, até no nível de algo de forma semelhante a uma linguagem de programação. Mas para quem conseguir pegar, isso aqui abre um mundo de possibilidades ali dentro do Notion, né, para a gente poder fazer umas manipulações bem interessantes. Bom, antes de finalizar aqui, eu vou só fazer alguns ajustes, né, para poder dar algumas dicas aqui de como organizar melhor esses dados aqui. Bom, esses dados aqui de configuração, gastos, eu acho que eles não agregam valor nessa parte, então eu posso simplesmente esconder. Eu vou esconder esse do rollup também aqui. Então eu posso simplesmente aqui dar hide, esconder esse aqui também, e aí eu consigo ter... Opa, eu escondi o errado aquela hora, né? Aqui, por exemplo, eu tenho o valor planejado de cada um e qual foi o valor gasto dentro daquele mês selecionado. E eu vou adicionar mais uma fórmula aqui, alguma fórmula que é a fórmula que eu mostrei lá em cima, né? Que é o acompanhamento. Eu vou vir aqui e fazer gasto filtrado sobre o planejado. Opa, sobre o planejado. Vou transformar isso aqui em porcentagem. E vou adicionar também aqui um círculozinho para poder mostrar, indicar como é que tá, né? Aqui na parte de investimento, eu planejei e foi para 1.200, então tá 120%. O transporte aqui tá 4,5% e a alimentação tá 50%. A gente pode modificar isso aqui também para poder ser uma barra.
ou o círculo, ou simplesmente o número, da forma como você planejar. Eu gosto de deixar aqui o anelzinho, o ring, que eu acho que fica um pouco mais visível, um pouco mais bonito, né? Aqui a gente pode também mudar o ícone se quiser, então continuar um gráfico aqui poder indicar que é algum tipo de acompanhamento. E você pode até adicionar alguma descrição aqui. Então, falar que esse é o acompanhamento pelo filtro. Escrevi tudo errado aqui, né? Acom- Acompanhamento. E aí, toda vez que você colocar aqui, ele vai te falar essa descrição. Da mesma forma que a gente pode falar aqui que é gasto filtrado, gastos filtrados pela tabela de configuração. Meu teclado tá em inglês, então não vou pôr acento ali não, vai ficar dessa forma por enquanto, mas depois eu ajusto. Bom, dessa forma aqui a gente já passou por todos os passos, né? O exemplo 1, eu mostrei como que é o básico das fórmulas, simplesmente acessando propriedades da mesma página ali e fazendo manipulações com elas. Aqui, inclusive, a gente pode até adicionar o ring também, para poder ficar mais interessante. Aqui eu dei uma passada na parte de relações entre tabelas e como extrair alguns dados deles de uma tabela para outra, agregando ele tanto com o rollup quanto com a fórmula. E também mostrei como que a gente vincula uma terceira tabela e utiliza ela dentro das fórmulas aqui para poder conseguir extrair os dados com filtros e outras informações que forem interessantes para a gente. Bom, se você gostou, se você achou que essa informação agregou, se inscreva aqui no canal, deixa sua avaliação, deixe seu comentário. E se tiver dúvidas também, pode me chamar no direct do Instagram, pode deixar um comentário aqui com dúvida que eu faço questão de responder. Valeu, pessoal. Até mais aí e sucesso com o Notion.